Seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda. Dessa vez vai ser um vídeo totalmente gravado para esse canal de cortes. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Lógico, tirando aqui o caso dos shorts. Mas, entretanto, todavia, a live que seria no dia 31 de dezembro de 2025, como ela não vai acontecer, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra falar um pouco mais sobre a quinta semana, sobre aprender a desenhar. E sim, eu tô fazendo meio que uma série pra me manter motivado aqui a aprender a desenhar. Então é isso, esse é o intuito da série. E dessa vez eu vou comentar aqui algumas coisas que eu acabei aprendendo, algumas coisas que eu tive dificuldade, algumas coisas que eu não tive dificuldade, porque isso daí é normal, né? Já que afinal de contas vai fazer o quê? Um mês que eu estou desenhando todos os dias, pelo menos um pouquinho todos os dias. Então, yeah! E como é que vai funcionar esse vídeo, caso você aqui seja novo nesse canal de cortes? Eu vou mostrar os desenhos que eu fiz na semana, não espere nenhuma obra de arte, afinal de contas eu estou aprendendo, então eu tô vendo aqui algumas coisinhas, eu estou aplicando algumas coisas lá, algumas coisas cá. Às vezes dá um surto e eu começo a fazer coisas da minha cabeça, mas yeah, não espere nenhuma obra super complexa ou coisa nesse sentido. A própria thumbnail já mostra muito disso daí. Então tá, já que eu avisei, então vamos mostrar aqui os desenhos dessa semana. Então tá, assim como aconteceu na última semana, que eu estava focando um pouco mais em aprender o corpo humano, com essa semana não vai ser diferente. Inclusive no último corte eu acabei comentando que isso daí vai ser muito mais frequente, já que afinal de contas não é uma coisa simples. Já que bem no começo, caso você tenha assistido desde o primeiro episódio, eu comecei a fazer coisas básicas como linhas, quadrados, círculos, depois um pouquinho de perspectiva. Então assim, dava para dar uma variada ao longo das semanas, já que a cada semana eu poderia aprender um conceito novo. Aqui já vai ser um pouco mais complicado, mas pelo menos eu vou falar, olha, eu tive dificuldade em fazer isso, tive dificuldade em fazer aquilo, então, enfim, essa vai ser a proposta. Então, como você pode ver, aqui à esquerda eu estava fazendo um corpo sem base nenhuma, então tipo assim, eu fiz na mão livre mesmo, e já na direita, como você pode reparar, eu já comecei a fazer uma basezinha para tentar entender melhor. É lógico que algumas coisas também que eu acabei aprendendo foram de feedbacks de outros artistas, já que eu tenho amigos que são artistas, também tem artistas do meu servidor do Discord, que vão comentando aqui comigo como é que eu tenho que fazer alguma coisa, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso corrigir, coisas nesse sentido, tá? Então é assim que vou levando. Aqui novamente eu mantive a proposta ainda, né, de aprender a desenhar os corpos e tals. Na esquerda eu já tentei fazer um corpo humano, só que com roupas, obviamente tá com erros de proporção, isso daí eu consigo ver depois que eu terminei, o que é uma desgraça. Eu gostaria de ver durante, mas por algum motivo eu ainda não enxergo, mas eu acho que é muito mais falta de prática mesmo. Eu sei que já me entregaram algumas dicas para corrigir esses problemas de perspectiva, mas eu não sei explicar muito bem por que quando eu estou fazendo o desenho eu não vejo esses erros, só vejo depois, o que é uma merda, mas ok. Então acho que assim, já é um grande passo. Eu sei que pode parecer que eu tô dando um passo maior que a perna, às vezes eu tenho muito essa sensação, e é uma coisa até que eu falo bastante nessa série, mas entretanto, todavia, eu acho que é necessário para poder evoluir. Não sei, é um sentimento meio confuso, mas eu espero que você tenha entendido o que eu tô pensando. Já na direita, bom, eu tava tendo alguns problemas, especialmente com as pernas, então eu resolvi fazer mais uma basezinha. Mas não tem nada de especial, é só uma basezinha, só pra mim tentar entender como é que funciona mais ou menos. Aqui, eu tentei dar uma inovada. Lembrando que esse daqui já é o segundo dia da semana 5, essa imagem aqui. Eu fui tentar desenhar um personagem tatuado, aí eu fui tentar fazer um braço todo tatuado, com formas repetitivas, mais pra tentar pegar o padrão e tudo mais. Só que eu acabei não terminando esse personagem, porque eu fiquei um bom tempo nesses braços dele aí. Ou dela, né? Já que o olho entrega que provavelmente seria uma mulher. E por falar nisso, na direita eu tava tentando desenhar a minha personagem, que caso você não saiba, ela tem mais ou menos esse corpo aqui. Se bem que eu não peguei uma imagem muito boa, vou pegar uma melhor. Essa daqui, embora a expressão seja um pouco triste, mas dá pra ver que o corpo dela é completamente diferente. E eu estava tendo muita dificuldade em desenhar os seios, então eu fui tentar desenhar. Obviamente eu não ia fazer nenhuma nudez ou algo do tipo, eu fui tentar fazer, pra ter mais ou menos uma noção de como é que é. Como você pode reparar, a personagem está com camisa, e na parte de baixo tem um manequim, que eu fui tentar fazer também, tentando me basear no corpo da minha personagem. Porque caso você não saiba, eu estava tendo bastante dificuldade nessa parte do corpo, porque, enfim, eu não sei, não estava entendendo como é que funcionava. Porque a gente acha que entende a parte do corpo humano, só que quando você vai desenhar, você vê que você não entende nada.
não tem a menor noção de como ele funciona. Essa daqui é a thumbnail desse vídeo, e aí eu tava querendo desenhar de uma coisa um pouco mais livre, tentar desenhar a minha personagem com uma outra roupinha, ao invés dessa roupa de camisa vermelha, que todo mundo aqui já tá bem acostumado. Então, muito provavelmente, ou a roupa na thumbnail é branca, ou é um azul clarinho, muito pra representar fim de ano e também virada de ano, já que esse vídeo está saindo no dia 31 de dezembro. Então, yeah. E não tem nada demais. E eu me inspirei em algumas coisas, então, obviamente, como já é de se esperar, caso você esteja aqui na minha comunidade, a inspiração para minha personagem foi a Bambieta de Bleach. Então, o sorriso é aquele... eu não sei se clássico é a melhor palavra, mas é o sorriso da Bambieta, então peguei como inspiração aqui para poder fazer. E eu estou fazendo os desenhos no tradicional, porque também eu acho muito mais fácil do que no digital. Se bem que, enfim, sei lá, pra mim na minha cabeça parece que funciona melhor. Já esse daqui, eu fui tentar desenhar, e assim, eu sei que tá horrível, eu tenho total consciência disso, mas eu fui tentar representar meu personagem no canal Retrotech. Que sim, eu tenho mais um canal, aliás, eu tenho 3 canais contando com esse daqui, e eu tentei representar colocando um computador antigo, tentar fazer um quartinho, tentei fazer uma garrafa térmica, enfim, deu pra ver que eu não tenho a habilidade necessária no momento, mas eu quero a todo momento sair da minha zona de conforto, porque eu fico incomodado quando eu tô há muito tempo fazendo a mesma coisa. Sei lá, parece que eu não vou evoluir, parece que eu vou estagnar. Eu sei que eu poderia praticar mais, melhorar bem mais rápido algumas coisinhas, mas eu também sinto que eu preciso me desafiar um pouco, pra ver que tipo assim, a coisa que eu achei que seria impossível de fazer até pouco tempo atrás, eu consegui fazer. Então eu sou capaz, então eu vou fazer. É assim que minha cabecinha funciona. Assim como qualquer outra coisa na vida, né? Você não vai conseguir avançar tanto assim, qualquer habilidade que seja, se você ficar se atentando apenas em fazer o básico repetidas vezes. Você vai ser só alguém mediano. Não estou falando que eu sou excepcional nem nada do tipo, mas enfim, acho que você deve ter entendido o que eu quis dizer. E aqui, obviamente, eu coloquei aqui algumas coisinhas que eu aprendi ao longo da semana, principalmente na parte do corpo da personagem, então eu já tô um pouco feliz. Eu acho que só os seios dela que não estão tão bons, dá pra melhorar. A calça tá esquisita, eu não consegui fazer muito bem a calça. E o computador na parte de trás eu tentei fazer, enfim, eu não sei, enfim, eu fui fazer o que tava. E agora também eu tô fazendo alguns cenários, colocando algumas coisinhas, coloquei alguns pôsteres pra não ficar vazio, então coloquei os pôsteres das primeiras coisas que me vieram à cabeça. Então, porque eu tô ficando um pouco incomodado de eu fazer os desenhos e o fundo ser o nada, o fundo ser o vazio, entendeu? Então eu tô um pouco incomodado, eu tô começando a colocar algumas coisas, mesmo obviamente não tendo a capacidade pra desenhar certas coisas no momento atual. Mas enfim, é bom que eu tô me forçando também a ver outras coisas, a aprender algumas coisinhas extras. Esse daqui não vai fazer sentido. Ele tem uma utilidade esse desenho, só que ele não vai fazer sentido neste momento aqui. Lembrando, caso você esteja vendo esse vídeo antes do dia 3 de janeiro de 2026. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo, sei lá, no dia 3, depois do meio-dia em diante, aí vai fazer sentido esse desenho aqui. Mas esse daqui é uma thumbnail pro canal Retrotech, que sim, eu estou fazendo thumbnails desenhadas, lógico, na medida do possível, mas eu acho que para uma thumbnail está chamativo o suficiente. Já que assim, no nicho de retro game, a grande maioria das pessoas utilizam aqueles desenhos de inteligência artificial, então não é algo que chama tanta atenção assim pra mim. Eu não vou ser aqui um moralista e ficar simplesmente criticando a rapaziada que faz isso, né? Porque afinal de contas ele deu uma utilidade pra uma inteligência artificial. Só que como eu tô fazendo aqui esses desenhos, então eu acho que pode ser um diferencialzinho, mesmo sendo um desenho mais básico, já que, bom, o produto principal mesmo é o vídeo per si, e a thumbnail, tá bom, a thumbnail também, ela tem que ser chamativa, porque senão ninguém vai clicar, mas... sei lá, eu tô... mesmo sendo básico, eu me sinto confortável o suficiente pra fazer uma thumbnail, desde que ela diga exatamente o que eu tô pensando. E isso tá sendo uma coisa muito boa, porque apesar do meu desenho ser muito básico, eu estou conseguindo passar exatamente o que eu quero pras thumbnails. O que é bom, porque apesar de ter muitos PNGs e ter até mesmo a inteligência artificial, que querendo ou não ajuda, você conseguir desenhar, você conseguir colocar mais ou menos o que está na sua cabeça, ou o que está na sua cabeça, cara, é outro patamar, que assim, meio que a pessoa já vai clicando e é uma coisa um pouco mais honesta, embora seja um pouco mais exagerada, um pouco mais cartunesca e tal, mas pelo menos é assim que eu penso. Então, novamente, caso você esteja vendo esse corte depois do dia 3 de janeiro de 2026, essa imagem aqui vai fazer sentido. Aqui eu fui tentar fazer uma versão chibi da minha personagem, e eu também aproveitei para treinar um pouco esferas, cubos e cilindros, porque, bom, eu tenho que fazer isso de vez em quando,
porque senão eu vou acabar perdendo a prática, né? Apesar de estar desenhando todos os dias, apesar de eu estar fazendo algumas coisas um pouco mais complexas, vira e mexe eu acabo me confundindo com cubos e cilindros especificamente. Então, querendo ou não, eu tenho que tirar pelo menos uns 2, 3 dias para fazer uma folha só treinando isso daí, para não ficar enferrujado. Especialmente na parte de perspectiva, porque é muito fácil me confundir, é muito fácil esquecer algumas coisas. Então eu acho que se eu me manter praticando, fazendo esses exercícios, aí, querendo ou não, vai ficar um pouco mais fácil para mim, a longo prazo, entendeu? E por fim, o último desenho, que não é uma folha de exercícios, que eu não vou colocar aqui, porque senão vai ficar enchendo linguiça, e a ideia não é essa, foi esse girassolzinho que eu acabei fazendo, e aí eu fiz no dia 30, e não no dia 31. No dia 31 eu não fiz nada, eu só coloquei aqui pra gravar o vídeo. Eu tô gravando esse vídeo bem cedinho, no dia 31, tô gravando antes das 8 da manhã, então não tive tempo de desenhar nada. Mas esse girassolzinho aqui, eu queria fazer alguma coisinha diferente, eu queria fazer, sei lá, um objeto, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. Aí eu fiz esse girassol, porque foi a primeira flor que me veio à cabeça, que eu pensei, dá pra desenhar. Eu pensei em desenhar uma rosa, mas eu acho que eu não ia conseguir desenhar uma rosa com, não vou dizer com perfeição, mas pelo menos minimamente aceitável. Então por isso eu preferi desenhar um girassol, que na minha cabeça era um pouco mais fácil de fazer. Obviamente ele não tá 100%, mas enfim, eu há um tempo atrás, não vai nem muito, há umas 2 semanas atrás, eu acho que eu ia desenhar bem pior esse girassol aí. E tá, esse daqui é o último desenho dessa semana, então tem algumas coisinhas que eu quero aproveitar e falar também. A primeira delas é que o intuito dessa série é simplesmente de mostrar que qualquer um consegue aprender a desenhar, desde que você pratique. E você pode muito provavelmente pensar, pô, Luquita, eu não tenho tempo pra desenhar, eu faço faculdade, eu trabalho e mais um monte de coisas. Calma, eu te entendo, eu sei que todo mundo hoje em dia tá com uma vida muito corrida, muitas vezes você tem que ter até 2 empregos pra sobreviver aqui no Brasil, então eu entendo, não vou ser babaca de simplesmente desconsiderar a sua realidade, tanto que eu tô me colocando no desafio de tentar desenhar as coisas no menor tempo possível, não pra ser produtivo, não pra ser rápido, mas pra manter constância, de tipo, sempre tá fazendo alguma coisinha. Obviamente que se eu tivesse, sei lá, uns 15 anos de idade e tivesse uma tarde inteira livre, obviamente eu ia estar avançando muito mais rápido do que no tempo atual. Já que embora tenha esse recesso de fim de ano, acabou as festas, a vida volta ao normal, pelo menos até o carnaval. Rimei, mas sem a intenção aqui. Mas mesmo tendo um pouco mais de tempo, por conta desse pequeno recesso, eu ainda vou manter a rotina de desenhar em um curto espaço de tempo para não, sabe, desacostumar do restante dos dias, porque vai ter dias que eu não vou ter muito tempo para desenhar, vai ter dias que eu vou ter tempo para fazer um único desenho, às vezes não é nem um desenho grandes coisas, tanto que eu até comentei com o chat da minha live que hoje não tá presente pelo motivo que eu falei do começo do vídeo, e o que me motivou a aprender a desenhar foi ver os vídeos do PewDiePie, onde ele simplesmente se arriscou a desenhar pelo menos uma vez ao dia durante um mês e ele teve um avanço significativo. E assim, no meu caso, agora que eu também já fiz esse desafio de desenhar todos os dias por um mês, eu sinto que eu também tô avançando. Tudo bem que diferente do PewDiePie, que simplesmente se jogou pra desenhar, eu tentei aprender os conceitos, então parece que eu tô um pouco mais atrasado, com 1 milhão de aspas, mas eu sinto que eu acabei evoluindo, e coisas que eu era completamente incapaz de fazer há não muito tempo atrás, tipo 2 meses atrás, hoje em dia eu consigo fazer os desenhos das minhas personagens, eu já tô conseguindo desenhar o corpo da minha personagem. Tudo bem, ainda não tá 100%, ainda tem muitos erros de perspectiva e também erros de... me fugiu a palavra, mas os dois lados estão diferentes. Ainda tenho esses erros, mas assim, eu tava num ponto que eu não ia conseguir desenhar essas coisas, tipo, de realmente não conseguir. Agora eu tô conseguindo. Até um girassol eu não ia conseguir desenhar direito, porque, enfim, a gente sabe o que é um girassol, só que traduzir isso pra poder desenhar, simplificar as coisas pra poder desenhar, é um negócio que você vai ter que praticar bastante, querendo ou não. Isso daí é prática, é tempo, não é talento, é muito estudo e também tentativa, obviamente. Já que desenhar, querendo ou não, assim, eu vou ser bem sincero, não é pra qualquer um. Então se a pessoa é preguiçosa, eu acho que não é pra ela mesmo. Mas assim, agora se você quer realmente aprender alguma coisa, realmente avançar em algo, eu recomendo que você aprenda a desenhar sim, tá?
Mas pra você ter um hobby também, você não precisa fazer a coisa pensando necessariamente no dinheiro. Obviamente no meu caso, mas se eu acabar evoluindo o suficiente pra, sei lá, ter comissões no futuro, beleza, ótimo. Mas o objetivo não é esse, porque, bom, o objetivo é ter um hobby no momento. Além disso, tem uma coisinha que eu quero falar aqui no final. Eu quero que você tenha um ótimo fim de ano, que você aproveite bastante essa virada de 2025 para 2026 com as pessoas que você se importa. Não seja uma pessoa neurótica de criar planos para 2026, não seja um inconsequente, mas também não seja um neurótico, você não é um robô que tem que seguir uma lista. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando a gente menos espera, então assim, vamos ter calma, vamos aproveitar o momento. Eu sei que temos uma vida muito corrida, uma vida que infelizmente acaba promovendo muito esse estilo de produtividade máxima, que tudo tem que ser produtivo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser quase que um fast food, mas de vez em quando dá uma desacelerada, aproveita esse momento, não fique tanto no celular, não fique tanto no computador, vai passar o tempo com seus amigos, caso eles não tenham viajado, vai passar um tempo com a sua família, porque daqui a alguns anos vai ser esses momentos que você passou com as pessoas que você se importa, que você vai acabar lembrando quando ficar mais velho. Até que afinal de contas, a gente não sabe o dia de amanhã. Então é isso. Tenham um ótimo fim de ano. Comam bastante, se divertem bastante. Só não vai exagerar na bebida, pelo amor de Deus. Ninguém merece ficar de ressaca logo no primeiro dia do ano. Então é isso. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos na próxima.